Eu gostaria então de me propor nessas duas palestras, foi me deixado assim livre para escolhas, e eu gostaria de tratar de dois assuntos que eu considero importantes. O primeiro seria o que eu considero as armadilhas do socialismo. Talvez um título melhor seria as armadilhas do pensamento de esquerda. Porque quando nós falamos socialismo, a gente restringe a uma parte dessa esquerda. Quando nós falamos esquerda, nós abrangemos a tudo aquilo que se levanta contra Cristo, do ponto de vista político, econômico e social. Quando nós falamos de esquerda, não incluímos apenas o socialismo, mas incluímos o comunismo, incluímos o progressismo, incluímos tantos aspectos que abrangem esse tipo de pensamento. E eu gostaria de hoje, então, falar sobre a maneira como eles querem seduzir os crentes, seduzir os cristãos para estarem nas suas fileiras contra o Evangelho de Cristo. E na segunda palestra, eu quero falar um pouquinho sobre a total e absoluta incompatibilidade. Veja, é total e absoluta, é uma certa redundância, mas ela é provocativa, é total e absoluta mesmo. Incompatibilidade entre o pensamento de esquerda, que abrange todas essas áreas, e o Evangelho. Então, eu estou convencido de que um crente em Cristo Jesus, ele não pode de maneira nenhuma flertar, apoiar, se deixar levar por todo e qualquer pensamento de esquerda. Então, a minha ideia aqui do ponto de vista didático é primeiro falar sobre a forma como ele tenta te seduzir e na segunda palestra decididamente perceber que não há a menor condição de cedermos a esta sedução. E falando sobre as armadilhas do socialismo, ou melhor, do pensamento de esquerda, que se adequa melhor, eu gostaria de falar de dois aspectos que são utilizados por ele e que nós sofremos no Brasil. Porque o Brasil é um país social-democrata. Nós somos um país social-democrata. Se você quiser ter certeza disso, basta você ler a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela demonstra que nós estamos nessa esfera. Por isso que nós temos tanta dificuldade hoje no que diz respeito às intervenções do Estado com relação aos assuntos, inclusive da igreja. O Estado determina como você deve criar seu filho, se você deve discipliná-lo fisicamente ou não. O Estado se impõe para que o seu filho ele receba toda a carga educacional por ele proposta. Então, é uma intervenção direta. E isso, de fato, demonstra um país minimamente social-democrata. Então é por isso que eu quero tratar sobre esse tema, porque vai falar da estrutura política e até mesmo social do Brasil. Então, de que maneira nós precisamos estar atentos com relação a essa questão. Então eu vou falar dentro dessa primeira palestra sobre duas formas deles atuarem. A primeira é como se você imaginasse uma semente sendo semeada. Então, vem uma semente maldita, que é a semente do pensamento de esquerda, ela é plantada no centro de uma nação e ela então vai crescer e florescer e tomar conta de tudo. E na segunda parte desta primeira palestra, eu quero falar sobre a sedução. Então, na primeira parte é o pensamento de esquerda agindo por dentro. E na segunda parte dessa primeira palestra, a maneira como ele de fora tenta te seduzir para ele. E é exatamente assim que acontece, e infelizmente nós temos muitos, mas muitos crentes que estão cedendo para o pensamento de esquerda. Antes, porém, eu gostaria de trazer dois textos da Escritura Sagrada, que Paulo escreve em 2 aos Coríntios, o primeiro é no capítulo 10, de 3 a 6, que vai se adequar ao que nós traremos aqui. Não será uma exposição com base nesse texto, mas esse texto deve permear a nossa mente ao longo de toda essa primeira palestra. Primeiro está no capítulo 10, de 3 a 6, que diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E com que objetivo? Paulo responde: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e
toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então veja o que Paulo está dizendo aqui, a força que nós temos na nossa atuação como cidadãos, como cristãos, não vem da carne, não vem do conhecimento carnal ou humano, mas vem pelo poder de Deus, com o objetivo de destruir. Veja, o que Paulo usa aqui é destruição, uma expressão, você imagina uma torre sendo destruída, sendo tombada. Então nós vamos destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É importante que os irmãos entendam isto. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus por nós deve ser destruído. E como que se dá essa destruição? Porque o objetivo é colocar todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, Cristo ele deve se tornar o Senhor daquilo que eu penso em qualquer instância da vida. É o que nós chamamos de uma cosmovisão cristã. Por vezes nos deixamos levar por essa questão sem saber. Por exemplo, às vezes nós, quando olhamos as árvores, as montanhas, chamamos de natureza. Porque nos acostumamos a isso, porque a escola diz que é assim, mas isso não só é uma mentira, como é uma afronta ao nosso Deus. Porque essa expressão natureza, ela quer dizer que tudo que existe ao nosso redor, pelo menos, ela está se mantendo por si só. Os deístas dizem que Deus pode até ter feito a natureza, mas criou leis internas e Deus se afastou, foi embora, e essa natureza, então, ela age sozinha. Ou para os mais radicais, dizendo que Deus não existe, e essa natureza, então, ela surgiu por si só. Não existe natureza nesse aspecto. O que existe é criação. Quando nós utilizamos a palavra criação, nós estamos apontando para o Criador. Um outro exemplo disso é, por exemplo, ação social. O que é ação social? É uma palavra esvaziada de sentido, que remete às questões sociais trazidas pelo pensamento de esquerda. Nós crentes não realizamos ação social, nós temos atos de misericórdia, porque quando nós atuamos com misericórdia, nós estamos trazendo um atributo comunicável de Deus. Se eu faço ação social, eu não estou comunicando nada acerca do Senhor, mas quando eu digo assim, eu uso de misericórdia para com os desvalidos, os mais fracos, os mais pobres, etc., aí eu remeto a glória para o nosso Deus, porque é um atributo comunicável dele. Então é exatamente isto que Paulo está dizendo, trazer todo o conhecimento cativo a Cristo. Porque tudo em nós como igreja deve remeter diretamente para a glória do Senhor, senão é carnal, senão a força vem da própria carne. E o segundo texto que eu quero trazer aqui para os irmãos é o que está ainda em 2 Coríntios 13, verso 8, quando diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então a verdade é Cristo. Por isso nós devemos sempre remeter a glória ao Senhor. Mas introduzindo a nossa palestra sobre essa questão voltada para as armadilhas, para a maneira como o pensamento de esquerda tenta nos seduzir, e pense em si como crente, pense em si como um cristão, sendo, por exemplo, o alvo dessas armadilhas, na introdução eu gostaria de trazer alguns elementos para que entendamos isto. Primeiro é o que a gente poderia pensar sobre a mudança do alvo da revolução. Quando eu uso a expressão aqui revolução, essa revolução significa dizer que é uma revolução, usando a expressão do Groen van Prinsterer, que foi mestre do Abraham Kuyper, revolução aqui é a revolução incrédula, é da incredulidade. É a que vem da Revolução Francesa e que chega até hoje, no sentido de que você, por meio da revolução, você vai mudar a sociedade. Há uma mudança deste alvo, porque quando olhamos para o marxismo clássico, ou seja, aquele promulgado por Marx e Engels, eles diziam numa linguagem simples o seguinte: para você transformar a sociedade, primeiro você pega a arma, o revólver, a espingarda, a enxada, o facão, a foice, e você vai à luta, e você vai matar o capitalista. É isso que você vai fazer, você vai matá-lo.
Quando você exterminar com todos os capitalistas, agora você vai assumir o poder como trabalhadores. São os trabalhadores. Eles primeiro matam, né, destroem os seus opressores. Quando eles exterminam os seus opressores, e agora o que nós fazemos? Agora vocês assumem o poder. Então aí o proletariado vai assumir o poder. E quando ele assume o poder, ele agora vai tentar mudar a mentalidade da sociedade. Essa sociedade que está com a sua mentalidade formada pelo capitalismo, agora vai se tornar uma mentalidade pronta para atingir o comunismo. Isso é o que Marx dizia. Numa linguagem mais técnica, o que Marx está dizendo é que a primeira revolução se dá na infraestrutura, que são as pessoas, é matar pessoas. Depois você faz uma mudança na superestrutura. Superestrutura é a maneira como eu penso, é a minha cultura. E existe para Marx os elementos que vão impor esse conhecimento cultural. Então, televisão, rádio, jornal, internet, igreja, porque para Karl Marx, igreja não era outra coisa senão um mero instrumento do capitalismo. Então você vai mudar toda essa estrutura. Quando da Revolução Russa tivemos aquela mortandade sem precedentes na história humana, porque a Revolução socialista, no seu cômputo geral, matou mais de 100 milhões de pessoas. Eu não disse 100 mil, eu não disse 10 milhões, eu disse 100 milhões de pessoas, mais de 100, imagine 100 milhões de pessoas foram brutalmente mortas por causa desse pensamento. Muitos intelectuais ficaram desconfortáveis com isso. Falei, gente, quantos mais precisarão morrer para a gente tentar implantar esse regime no mundo e no planeta? Então eles disseram, tem um problema aqui. Eu acho que Marx ele acertou no que diz respeito à revolução e a mudar a sociedade, mas ele cometeu um pequeno equívoco. Eu acho que ele trocou as fases, ele trocou as bolas. Ele disse que a primeira revolução é matar as pessoas, depois a segunda revolução é mudar o pensamento. Vamos inverter isto? Vamos primeiro mudar o pensamento? Porque você mudando o pensamento, você nem precisa matar mais ninguém. Todo mundo já está pianinho. E nós podemos então ter essa revolução. Então, quando nós olhamos para as armadilhas do pensamento de esquerda, do progressismo, do socialismo, do comunismo, enfim, eles vão seguir exatamente essa cartilha. Eles querem mudar a mentalidade. É por isso que o pensamento de esquerda, ele não tem problema nenhum em conviver com teologia, por exemplo. É por isso que nós temos a teologia da libertação. Teologia, mas espera aí, o pensamento de esquerda, historicamente, ele é hostil à igreja. Não, mas não tem problema, podemos conviver. Porque aí nós entramos na igreja e mudamos. E não apenas os católicos romanos pela a teologia da libertação, mas também os evangélicos pela teologia da missão integral. Então, nós entramos, mudamos, e aí nós temos os cristãos, né, do nosso lado. Então, nesse aspecto, todo o processo se dá por uma entrada. Ele primeiro entra como uma semente maldita, ali ela é como um vírus, como queiram, e ali ele é então germinado, e ele começa a se desenvolver e crescer de dentro para fora, mudando a forma de pensar. Se vocês olharem hoje para as crianças da época atual, e você lembrar da sua época de criança, do que essas crianças hoje pensam acerca da realidade, o que você pensava na sua época acerca da realidade, você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. É exatamente essa mudança. E é claro que nesse sentido, o pensamento de esquerda, seja progressista, socialista, o que for, doravante vou usar apenas a expressão pensamento de esquerda, os irmãos já entenderam, ele vai usar de todos os meios, como por exemplo, financiamento de programas de convencimento na criação de idiotas úteis. Essa expressão idiota útil, ela vem do KGB. Ela era uma expressão utilizada, muitos atribuem a Lenin, mas não é verdade. Historicamente não há como comprovar que Lenin tenha utilizado essa expressão, mas o KGB sim. Usava essa expressão, idiotas úteis, porque eram pessoas que eram seduzidas por essas armadilhas, se tornavam esquerda e eram instrumento do processo revolucionário. E quais são os meios para a criação desses idiotas úteis, usando a linguagem deles? É simples, a educação, a escola, o currículo. Então, o que é que você vai aprender? Por isso que Paulo Freire diz que o professor em sala de aula, ele não ensina, mas ele transforma os oprimidos em militantes.
para lutar pela sua liberdade. É isso, você transforma o aluno em alguém que é militante pela transformação social, pela arte. Quando nós olhamos para a arte no passado, qual era o objetivo da arte? Era elevar o espírito humano. Você, por exemplo, está lá e vê uma obra de arte, sei lá, como Moisés, né? Uma estátua muito conhecida, e você olhava e pode identificar as nervuras, o cabelo, é mármore. Você olha e diz, gente, dá vontade de dizer assim, olha para mim, né? Se movimenta. Então você tem o seu espírito elevado pela beleza da arte. A arte hoje é o quê? Hoje a arte existe para chocar. Então o camarada pega um pinico, coloca lá, sei lá, coloca lá chocolate lá dentro, né? Depois ele senta lá e começa a comer o chocolate no pinico, você olha e, nossa, pronto, é isso aí, a arte é para isso. Veja a subversão, a comunicação, a política. A política é tomada por esse tipo de pensamento, é tomada por esse tipo de estrutura. O próprio direito, a insegurança jurídica que nós vemos no Brasil hoje é absurda, porque o direito deixou de ser técnico para ser militante e ativista político. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque há essa luta incansável da esquerda em mudar a nossa maneira de pensar. É isso que eles fazem. E aí, qual é um exemplo interessante para trazer aos irmãos? Eu creio que seria esse. Porque esse projeto que se chama subversão, ele é um projeto soviético que aconteceu na época de Stalin, e esse projeto era para idiotizar as nações ao redor, as nações ditas capitalistas, democráticas, e eles iriam utilizar então esse tipo de estrutura para mudar a mentalidade desses países e assim poder realizar a revolução de esquerda. Então, o que eu vou trazer para os irmãos não é um estudo ou alguém que deduziu. Não, isso aqui está no papel. Aí você vai dizer, mas pastor Alfredo, a União Soviética não existe mais. É verdade, mas o projeto continua, porque a União Soviética não existe mais. Mas a ideia de você esquerdizar o mundo, ela está muito latente entre nós. Por isso que os seus filhos são atacados na escola para que ele se torne, para que ele seja esquerdizado. Não se engane com isto. Eu sou professor há 30 anos. O meu curso na universidade forma professores. Sou professor de História do curso de História, tanto da graduação quanto pós-graduação, mestrado, etc. E eu posso assegurar aos irmãos que o objetivo do curso que eu faço parte, que eu sou professor há 30 anos, não tem nenhuma preocupação em formar professores para ensinar história para os alunos. Todo o objetivo é formar professores que criem uma, olha que palavra linda, mentalidade crítica nos alunos. O que é mentalidade crítica nos alunos? É torná-los de esquerda. Esse é o objetivo do professor. Então, de fato, nós vamos encontrar esse sistema inserido na sociedade, e esse sistema, não temos tempo para tratar sobre isso, infelizmente, mas ela advém de uma revisão que foi feita, por exemplo, pela escola de Frankfurt, por um outro comunista italiano chamado Antonio Gramsci, por um outro comunista intelectual chamado Althusser, Lukács, que são, de fato, aqueles que vão revisar o pensamento de esquerda e dizer, precisamos encontrar um meio para mudar o modo de pensar de uma sociedade. O pensamento de esquerda quer que você mude a sua forma de pensar, a sua visão sobre Deus, a sua visão sobre Cristo, a sua visão sobre eternidade, a sua visão de igreja, a sua visão de soberania do Senhor, a sua visão da providência. Eles querem destruir esses valores. E eles têm muita paciência para fazer isso num tempo maior. E aí eu quero utilizar então esse método chegou no Brasil, porque você deve perguntar assim, poxa, como é que o Brasil chegou a esse ponto que vivemos hoje? Ora, porque desde a década de 1950, o projeto Subversão foi implantado no Brasil. E a subversão, como essa armadilha, ou seja, o pensamento de esquerda entrando no meio da sociedade e explodindo dentro da sociedade, como um câncer estoura dentro do corpo,
eles trazem 4 fases importantes para a transformação do pensamento social. A primeira é a desmoralização. Em seguida, eles partem para a desestabilização. Em terceiro lugar, eles criam a crise. E, por fim, eles vêm com a normalização. Essas são as fases para transformar a sociedade. Vamos tentar entender aqui cada ponto e o tempo proposto por esse tipo de estrutura. Então, subversão, como os irmãos sabem, é o nome desse projeto como um todo. Primeiro, vem a desmoralização. Irmãos, o que está aqui foi retirado dos documentos do KGB. Quem informou isso aqui foi um homem chamado Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov, ele foi um agente responsável pela subversão na Índia. Ele foi enviado para a Índia para aplicar esse projeto lá na década de 1950. Então, ele está trazendo aqui o que está nos documentos soviéticos. Isso aqui não é uma dedução. Embora se fosse, seria verdadeira, mas é o que está lá. E olha só qual é o primeiro ponto e preocupação da desmoralização: desvirtuamento do cristianismo. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro alvo que eles têm. Então, como eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso trazendo uma grande desvalorização do papel transcendental. O que ele quer dizer com isso? Já viu aquela história que diz assim: olha, aqui nós podemos discutir. Agora, religião, podemos discutir sobre tudo. Agora, religião não se discute, porque religião é o quê? É muito pessoal. Então, você tem a sua religião, eu tenho a minha religião, e a gente não vai discutir sobre isso. Cada um vive a sua religião no seu cantinho, sem problema nenhum. Aí você diz assim: caramba, legal, bacana isso, né? Não vamos poder discutir religião em lugar nenhum. Não, isso é um tiro na nuca. Porque como é que eu, como um crente, tenho a minha visão baseada numa cosmovisão bíblico-reformada, uma cosmovisão baseada em Cristo e no Evangelho? Como é que eu não vou discutir religião? Aqui não se trata de você bater boca com alguém sobre religião, não é isto. Mas qualquer indagação e consulta que fazem a mim, eu vou falar por meio da glória de Cristo. Se alguém pergunta assim para mim: aí, o que você acha das eleições presidenciais? Eu vou dizer: uma coisa eu tenho certeza: quem vai colocar o próximo presidente da República no Brasil é a mão soberana do meu Deus. E ele vai manifestar com isso ou misericórdia pelo Brasil, e graça, ou juízo e ira. Acabou. Vai discutir mais o quê? Agora, como é que eu vou abrir mão disto? Como é que eu não vou expressar isto? Exatamente por conta dessa ideia, porque essa desvalorização vai dizer o seguinte: a tua visão religiosa não importa. A tua visão religiosa ela é inadequada, ela é irrelevante. Nós temos uma outra realidade maior. E aí, por vezes, não percebemos que isto, de fato, é um método para desvalorizar a realidade do Evangelho. Responsabilização quanto aos males sociais. E vão dizer o seguinte: porque o cristianismo, ele perseguiu, o cristianismo matou, o cristianismo é responsável por tantas mazelas, e eles começam a criar elementos, e nós, como crentes, ficamos como que na defensiva, dizendo: não, mas é verdade, mas, tudo bem, mas, e ficamos meio sem jeitos, e até constrangidos, tentando dar resposta a eles, e eles avançam, e nós recuamos, eles avançam, e nós recuamos. Isto é uma estratégia, e é a estratégia que utilizam na mídia, nos meios de comunicação, na escola, quando seu filhinho vai aprender geografia, matemática, biologia. Porque nós temos que ensinar os nossos filhos, quando está na escola e alguém falar sobre a origem do homem, o professor, seu filho vai levantar a mão: professor, é o seguinte, todo o universo surgiu das mãos de Deus, o que vem contrário a isso é mentira, a única verdade é essa. É assim. E que ele seja firme nisto. Ainda que o professor diga assim: não, meu filho, aqui não é assunto para religião. Não se trata de religião, se trata de verdade. Eu não estou defendendo aqui a minha religião como uma religião particular, eu estou defendendo a verdade. Todo o universo veio das mãos do Criador. Até porque, professor,
Biologia não tem competência para discutir origens. As únicas áreas do conhecimento humano que têm competência para debater sobre origens é a filosofia e a teologia. São as duas únicas áreas. Biologia não, como é que biologia vai fazer uma previsão para trás de 4 bilhões e meio de anos? Se isso não é simplesmente uma teoria filosófica. É assim que tem que ser. É ir de frente. É bater de frente. Claro que devemos ensinar os nossos filhos a fazer isso submissos ao 5º mandamento. Ninguém vai ensinar nossos filhos a quebrar o 5º mandamento. Não é isto. Mas é ensiná-los a firmeza. E esse é o objetivo do professor progressista, socialista, comunista, seja o que for da escola, e é esse desvirtuamento do cristianismo, como também a corrupção da educação. Esse é o segundo ponto da desmoralização. Então eles vão desvalorizar as ciências rígidas. Quais são elas? Engenharia, matemática, física. Sabe o que eles vão dizer? Tá, você pode até se tornar um bom engenheiro, mas você é embotado. Você não sabe nada de sociedade. Não sei quantas vezes o Edu já ouviu isso, mas, cara, você é engenheiro, o negócio é número. Agora, sociedade, você não sabe de nada. É exatamente isso, essa desvalorização para supervalorizar as ciências humanas. E nós vamos encontrar ciências humanas que não servem para nada, e eu sou da área. Não serve para nada. Até hoje eu pergunto para que serve serviço social? Para que serve sociologia? Eu me pergunto hoje. Para que essas disciplinas servem? O que elas vão apontar para nós? Mas eles invertem isso. Eles vão ideologizar quanto aos conflitos sociais. Aliás, essa é uma arma poderosa do pensamento de esquerda, principalmente do socialismo. Tudo eles vão levar para a luta. Alguém lutando contra alguém. Não há nenhum espaço social em que não haja uma guerra. Se é mulher, a luta é contra o homem. Se é o gay, a luta é contra o hétero. Se é o negro, a luta é contra o branco. Se é indígena, a luta é contra o ocidental. Tudo é luta. Tudo é conflito. Ele vai tentar ensinar a você que dentro da sua casa você vive um conflito muito grande. E por que você vive um conflito muito grande? Porque você está debaixo do sistema heteronormativo, é o macho. Você está numa família patriarcal. Então você tem que se insurgir contra isso. Essa é a pedra de toque que eles têm dentro dessa desmoralização. Por isso eles vão levar a crítica revolucionária à exaustão. Quando ele avalia, por exemplo, a igreja, vai dizer, não, a igreja é um conflito entre os membros e o conselho. Há um embate aqui, porque o conselho quer dominar o rebanho, e o rebanho precisa se libertar dessas questões. Ainda dentro dessa desmoralização, eles vão criar o que eles chamam de desarranjo da vida social. Então eles vão falsificar as esferas existentes por entidades artificiais burocraticamente controladas, como, por exemplo, a associação de bairro, ou, por exemplo, criar as tais das políticas públicas. Isso é um câncer dentro da sociedade. Quando você ouve alguém dizer assim, nós precisamos de política pública, não, nós precisamos destruir as que existem, porque não servem para nada, a não ser para cooptar e amparar sistemas de corrupção. E aí, então, nesse desarranjo da vida social, porque eles vão dizer o seguinte, o Estado a sociedade está desarranjada, então ela precisa de um guia. Quando nós entendemos que o guia da sociedade, de uma nação, é o Senhor Deus, na sua soberania, eles vão dizer, não, o guia maior, o Deus, a divindade para conduzir os interesses individuais e esféricos, ou sobre os interesses individuais e esféricos, isso se chama controle, é o Estado. Então, para nós estabelecermos o bem-estar social, tem que existir um poder que possa destruir as suas liberdades individuais e as liberdades esféricas. Alfredo, o que significa esférica? Obviamente, a tese dos filósofos reformados holandeses. Eles vão dizer que a sociedade ela está dividida em esferas sociais. Família é uma esfera, a educação é outra esfera, a arte é outra esfera,
O ambiente de trabalho, o sindicato, seja o que for, é outra esfera, e o Estado é outra esfera, todos no mesmo pé de igualdade. O Estado não pode interferir na família, que não pode interferir na educação. Enfim, você tem aí todo um processo. Mas eles vão dizer, não, nós temos que retirar Deus do controle e colocar o Estado, porque o Estado sabe qual é o interesse coletivo. É isso que ele está dizendo. Coletivo. Então, por conta disso, nós vamos então controlar, valorizar os movimentos identitários acima da liberdade individual e esférica. Então, esses movimentos de Black Lives Matter, movimento feminista, LGBTQI+, E, Y e não sei quantas letras mais tem lá, tudo isso, de fato, é utilizado para esse desarranjo da vida social. A ideia é quanto pior, melhor. A ideia é você se sentir instável na sociedade, porque quanto mais você se sente assim, mais necessidade é criado no seu coração para que alguém tenha o controle disso. E quem é que vai controlar? É o Estado. É isso que eles fazem. E aí vem a última fase da desmoralização, que é a desarticulação e descrédito da lei e da ordem. Eles vão relativizar a moral. Eles vão, numa lenta substituição, retirar os princípios morais básicos. Conceito de família, por exemplo. Perceba hoje o que significa família na narrativa da sociedade. Discuta isso lá no seu trabalho. Veja o que é hoje casamento. E é um absurdo. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, Alfredo, você tem filhos? Tenho quantos? 2. E é o quê? Menino ou menino? Eu falo, é um casal. Pronto, eu respondi a pessoa. Ele sabe que eu tenho uma menina e um menino, porque casal é um homem e uma mulher. Ele não vai dizer assim, você não me disse nada, porque casal pode ser 2 filhos, homens. Não, é um casal que você tem? Legal. Agora, a partir do momento em que eu digo que 2 pessoas do mesmo sexo formam um casal, é exatamente isso. Ele está simplesmente fazendo com que essas questões morais e princípios da sociedade sejam todos eles levados a uma confusão mental que você não tem mais controle. Ora, a biologia, para não dizer o Senhor Deus na sua palavra, a biologia que concorda com a Escritura Sagrada nesse ponto, diz que nasce macho e fêmea. O que a esquerda diz? Não. Sexualidade não é uma construção biológica. Sexualidade é uma construção social. Como eles amam, eles adoram essa expressão social, eles amam essa expressão. Ele vai dizer, você nasce, você escolhe o que você tem que ser. Mas com base em quê? É porque não existe sexo, existe gênero. Você diz, meu pai do céu, que viagem é esta? Porque eu sei que gênero, na língua portuguesa, ou em qualquer outra língua similar, diz respeito a se uma palavra ela é masculina ou feminina para um objeto que não é nem homem nem mulher. Por exemplo, o computador é masculino, mas isso aqui não é um homem. A garrafa é feminino, mas isso aqui não é uma mulher. O que eles fazem? Eles pegam esse princípio linguístico e empurram na biologia e na sociedade. E aí eles vão dizer, então, que gênero é, de fato, algo que se escolhe ao longo da vida. Por isso eu sempre digo, com muita humildade, eu sempre digo, irmão, evite, inclusive, utilizar esses termos da esquerda. Não existe gênero. Quando eu vou preencher qualquer coisa, tem lá gênero, eu coloco humano. Não, senhor, como é que o senhor se vê? Como humano, eu sou do gênero humano. Eu sou um ser humano. Não, aqui é mulher. Aí eu risco e coloco, sexo. Sim, agora sim, masculino. Nós precisamos estar firme nos nossos princípios. Por isso que eles vão criar essa relativização moral, eles vão fazer essa substituição lenta dos princípios morais básicos, vão desajustar as relações trabalhistas. Todo trabalhador é inimigo do patrão, patrão é inimigo do trabalhador em essência. Isso não é verdade. Isso já foi provado já na década de 1920 pelos austríacos, ou a escola econômica austríaca, mostrando que isso é uma inverdade, isso não existe. Você sabe quem é inimigo de quem na relação trabalhista? É o Estado. O Estado
é inimigo do trabalhador e do patrão. Ponto. É isso aí, é real. Mas eles não vão trazer isso. Eles vão dizer, por exemplo, direito ao uso da violência como pagamento da culpa histórica. Já ouviram falar em racismo reverso? Isso pode. Isso pode. Na universidade onde eu trabalho, existe um conselho de exame de fenótipos, né? Então, um camarada se declara lá indígena, negro, etc. e tal. Aí, como é que eles vão fazer? A pessoa senta lá na frente, eles vão ver. Irmãos, eu não estou exagerando. Eles vão ver a cor da pele dele, vão ver o cabelo, vão ver as feições, o nariz, os lábios, para dizer se ele é de fato um negro ou não. O que eu tenho de lembrança, isso é nazismo. Isto é nazismo. Eu avaliar uma pessoa pela sua aparência e emitir raça, porque não existe raça negra, raça branca, não, existe raça humana. Humana. Nós temos diferenças porque Deus, na sua soberania, fez as adaptações necessárias para cada ambiente do planeta onde essas pessoas viviam no passado. Mas como eles colocam isso como pagamento pela culpa histórica e tudo isso em nome da igualdade. E veja que aqui esse projeto de desvalorização, segundo o KGB, deveria levar entre 3 a 4 gerações. Eles não fazem isso de um ano para o outro. Eles estão fazendo isso no bisavô, avô, pai, seu filho. É lento, porque eles sabem que essa lentidão é importante para que isso fique sedimentado dentro da sociedade. Então eles desvalorizam todas essas áreas da sociedade e, enfim, quando eles alcançam isso, eles vão agora para a desestabilização, eles vão desestabilizar aquilo que existe. Eles vão fazer isso na economia, eles vão fazer isso na lei e na ordem pública, eles vão fazer isso na mídia. Quando pensamos na economia, primeiro, eles quebram a legalidade capitalista. Irmãos, é impressionante. Isso não é uma constatação, está escrito. Todo esquerdista, sobretudo de linha marxista ou de linha socialista, ele é obrigado a quebrar a legalidade capitalista. É por isso que o Brasil emprestou bilhões de dólares para Cuba, para Venezuela, para a Argentina e levou o calote. A Bolívia tomou a propriedade brasileira da Petrobras, tomou para si. E isso não é porque são países, são irresponsáveis, mas eles estão fazendo exatamente o que deve se fazer, o que deve fazer a esquerda, quebrar essa legalidade. Criar essa hostilidade entre sindicatos e empresários, o empresário é o malvadão. Eles desconsideram que o patrão é quem mais corre risco no processo, porque quando a empresa dele quebra, o máximo que vai acontecer com você, você vai ser demitido e vai procurar outro emprego. Ele não, ele perdeu tudo. Às vezes a própria vida por causa disso. A responsabilidade do capitalismo pelos males econômicos mundiais. Eu estava conversando hoje de manhã, numa defesa de dissertação, era um orientando meu do mestrado, e eu falei para ele, olha, coloca aí que esses venezuelanos estão fugindo do socialismo lá na Venezuela. Ele olhou para mim, professor, rapaz, coloca, estamos junto. Se você apanhar, eu apanho junto também. Ele colocou lá. Quando foi na banca, aí um dos membros da banca falou assim, olha, seu trabalho está muito bom, etc., mas tem uma coisa que eu li e eu não dormi. Olha a expressão dele, eu não consegui dormir. O que foi, professor? É que você disse que os venezuelanos estão fugindo do socialismo. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Isso é falacioso. E aí, não falei por questão de ética, mas quase que eu disse, professor, eles estão fugindo do capitalismo, né? Do grande capital. Mas é interessante porque se no trabalho deles tivesse escrito que a fuga dos venezuelanos é por uma ação do capitalismo malvado, passaria incólume, eles diriam assim, é ótimo, beleza, mas você tocou naquilo que para ele é uma religião, aquilo faz ele se sentir muito mal, porque o culpado não é o socialismo, é o capitalismo. A questão da lei e da ordem pública, como eu disse para os irmãos, existe insegurança jurídica. Então eles vão falar das ação dos chamados movimentos sociais. Então um grupo terrorista pode invadir uma fazenda, destruir a plantação,
retirar todos dali, tomar posse da terra, dividir entre os seus, para que depois eles vendam novamente, porque esse é o projeto, e isso está certo. Porque há aqui a desvalorização da propriedade privada. E aí, então, a mídia entra como suporte para isso. E aí nós temos um elemento tão visível, que é o que a gente vai chamar de narrativa versus realidade. Você tem a realidade, mas o que nós teremos da parte da mídia é narrativa. São editoriais, onde eles vão trazer ali a sua visão daquilo que a sociedade deve pensar. Tudo é politizado pelo viés da esquerda, pelo viés progressista. Então veja que a pauta da esquerda ela está inserida em tudo. Então você tem a pauta da esquerda versus informação e entretenimento. Você vai assistir um desenho animado de Buzz Lightyear, da Disney. Você vai levar seu filho lá para assistir. E lá tem um beijo gay. Aí você pergunta, qual é o objetivo disso para o meu filho? É porque isso está de fato impregnado. E eles levam então ao que nós chamamos de política do cancelamento, espiral do silêncio. Você está no trabalho, você está na escola, você está em qualquer lugar e você se sente impedido de contraditar as mentiras da esquerda. Você fica com medo, você fica ali, seguro. Às vezes vê o nome do próprio Senhor Deus ser blasfemado, mas você não tem forças para falar. E é com isso, então, que eles vão criar a desestabilização. E aí vem a crise que veja, todo o processo. A desestabilização, eles dizem que leva de 1 a 2 gerações, veja, vai somando aí. E aí você tem a crise que é a sociedade colapsada. Então você tem uma crise dentro da sociedade, onde a culpa é do capitalismo e da cultura judaico-cristã. Você tem um aumento da criminalidade e da desordem geral. Por exemplo, você sabe a origem das facções criminosas? Você sabe como surgiu isso no Brasil? Isso é tão claro historicamente que até os esquerdistas honestos, mais ou menos honestos, eles concordam com isso. Os presos estavam, em rápidas palavras, os presos estavam lá, e os presos eles tinham então facções internas dentro dos presídios, para sobrevivência, que era uma guerra ali, etc. De repente, com o regime militar, entra uma enxovada de intelectuais de esquerda. Esses intelectuais de esquerda veem a atuação dos bandidos dentro da penitenciária e diz, está aí, uma ótima ferramenta revolucionária. E aí eles ensinam esses criminosos a se organizarem como facção na sociedade. A primeira que surgiu se chamou Falange Vermelha. Eu não preciso dizer por que a cor vermelha. Não preciso dizer isso. E a partir daí, você tem a formação e, me permitam a redundância, a organização do crime organizado, porque isto é projeto lá da década de 1920, de um cara chamado Horkheimer, um intelectual da escola de Frankfurt. Então, é exatamente isso que nós encontramos. Então, você tem, diante disso, você tem a instauração do medo e do desespero. É sabido por experiência nas sociedades que o medo faz com que as pessoas abram mão da sua liberdade. Elas não estão nem aí, elas querem sobreviver. Ah, você está com medo de pegar Covid? Tá, então fique em casa, use 5 máscaras, tome 12 vacinas. Tá? E aí a pessoa vai, porque ela está morrendo de medo, ela não quer morrer, ela vai, de fato, obedecer. Porque o medo, de fato, é o elemento importante para isso. E aí, então, eles começam a propor mais diretamente esse processo revolucionário. Então, a criação de movimentos de libertação,
guerra civil com bandos paramilitares, como acontece em países da América Latina, intervenção direta de um país estrangeiro socialista. Então você tem um país que hoje interfere economicamente numa nação que está prestes a esse processo revolucionário, ou, claro, aqui eu estou trazendo o que estava no KGB na década de 1950, eles promulgavam também a invasão estrangeira de países socialistas, e aí então vem a última fase, que é a normalização, ou seja, aí é mel na chupeta para eles, porque eles vão agora só regularizar o Partido Único do Estado totalitário, líderes escolhidos por eles, e a eliminação de focos antirrevolucionários, ou seja, eles vão agora matar todos os focos antirrevolucionários. Yuri Bezmenov, ele afirma que a primeira leva de pessoas a serem fuziladas eram os professorzinhos de universidade de esquerda, os cantores e artistas de esquerda, os atores. E aí perguntaram para ele: você está doido? Como é que vocês vão matar aqueles que defendiam? Ele falou: porque é exatamente isso. Eles defendem porque vivem no conforto do capitalismo. Quando entra de fato o socialismo de verdade, eles não aguentam. Então tem que matar, porque senão eles vão atrapalhar. E isso, de fato, é o que foi chamado de subversão. E veja que esse projeto ele está no Brasil desde a década de 1950. É por isso que quando você olha para a política brasileira, você fica desanimado. Você fica muito desanimado. Porque vez ou outra você vai encontrar ali traços de populismo, traços de um pensamento progressista, traços de um pensamento socialista, e você: meu pai, como é que o Brasil chegou a esse ponto? Isso é um processo lento, que passou por você. Na segunda palestra eu quero falar sobre isso também, né? Sobre esses elementos no nosso pensamento e no nosso coração. Então veja que o projeto da subversão entra na sociedade, explode por dentro e apodrece tudo ali em termos de pensamento. Mas além disso, última e segunda parte, essa é um pouquinho mais rápida, existe também a sedução. Você é seduzido a se tornar alguém esquerdista. E aí você vai dizer: mas por quê? Como é que eles vão seduzir? Né? Veja bem, a ideia, como eu coloquei no início, é formar grupos de idiotas úteis. Eles olham para... É por isso que quando você vê em época de eleição, candidatos comunistas, socialistas, está na missa, está no culto evangélico, está com um terçozinho, está, né? Tem um determinado candidato muito conhecido no Rio de Janeiro, que ele de fato é um socialismo com um pé no comunismo, e ele disse assim: é um absurdo que os evangélicos fazem, porque eles estão ali difamando o nome de Deus, misturando com política. Sei lá, né? Vai plantar sabão para ver se nasce bolha no asfalto, porque assim, mas é de um cinismo, mas de fato isso é exatamente para que você crie esses que possam de alguma maneira ser utilizado como um idiota útil. Então eles vão fazer como? Principalmente na formação de intelectuais e profissionais que são transformados em militantes. Lá na década de 1920, lá na Itália, Antônio Gramsci, preso por ser comunista pelo regime fascista, ele disse isto. Ele disse: o ponto principal para mudar a mentalidade... Ele diz o seguinte: o cristianismo levou 2000 anos para mudar a mentalidade. Nós podemos levar até esse tempo, mas nós temos que começar agora. E onde? Ele disse: na educação. A educação é o ponto principal para nós transformarmos a sociedade numa mentalidade de esquerda. Por isso você tem a formação de intelectuais e profissionais que são transformados em militantes. Mas é óbvio que quando, por exemplo, o seu filho entra na universidade, ou mesmo você está talvez diante de um grupo, eles vão colocar para você iscas que vão te seduzir
para o lado deles. E aí eu diria, sobretudo para as crianças que estão no ensino médio, jovens que estão nas universidades, para que você ficasse atento, porque isso daqui é utilizado o tempo todo para te seduzir ao pensamento de esquerda, para que você tenha uma visão da política como uma política que deve ser de esquerda. Primeira oferta deles é a falsa intelectualidade. Eles vão te oferecer isso. Segunda, é uma falsa virtude. Terceiro, é uma falsa liberdade. O que isso significa? Falsa intelectualidade. Eles vão simplesmente dizer que você só pode ser um intelectual se você tiver mentalidade crítica, e quem te dá mentalidade crítica é o pensamento de esquerda. Pronto, a equação é essa. Se você não aderir, em alguma medida, o pensamento de esquerda, você não pode ser inteligente. Por isso que eles vão criar o totalitarismo cientificista. Tudo tem que ser ciência, tudo tem que ser história, tudo tem que fazer parte dessa realidade que é codificada pela ciência. É claro que a ciência tem o seu valor, e existe uma grande área da ciência que vem como graça do Senhor Deus, mas existe também um lado que é utilizado por eles para que você se sinta atraído. Você tem que ser crítico. Se você quer ser intelectual, meu caro, você tem que ter uma mentalidade crítica. Mas que crítica é essa? É a marxista, levada à exaustão. Tudo você critica. O conhecimento científico e tecnológico ou seja, vamos pensar aqui num engenheiro que lida com a realidade, ele lida com aquilo que é real, mas isso deve também apontar para um processo militante. Vocês já ouviram falar em Oscar Niemeyer, não já? Ele foi quem projetou Brasília. Aí você olha para Brasília e fala assim, nossa, que cidade bacana, né? Não tem cruzamento, tudo é... Eu vou para Brasília, é uma coisa fantástica. Pois é. Oscar Niemeyer, ele era discípulo de um arquiteto chamado Le Corbusier. Le Corbusier era um arquiteto comunista. Foi Le Corbusier que criou essa ideia de prédios quadrados, com as janelinhas, não é? Porque se você pega, por exemplo, um prédio mais antigo, ainda que ele seja uma torre, como, por exemplo, o Empire State nos Estados Unidos, talvez é um exemplo melhor para isso, você vai ver o prédio, mas você vai ver bordados, você vai ver detalhes, né, que trazem a beleza daquele prédio. Le Corbusier disse, não, vamos fazer só o caixotão com os quadrados. Ele disse, a cidade comunista ideal é quando você cria prédios nessa dimensão, ou numa dimensão que escapa da lógica e da beleza arquitetônica e bem afastado um do outro, no sentido que para eu me locomover nessa cidade eu vou ter dificuldade se eu estiver a pé. Esse foi Le Corbusier, mestre de Oscar Niemeyer. Você pega o projeto de Le Corbusier que ele ofereceu para a criação do Museu de Moscou, na época do comunismo naquele país, você pega o projeto deles e fala assim, cara, gente, eu estou vendo Brasília aqui, e é exatamente isso. A arquitetura de Brasília foi configurada na mentalidade de esquerda. Talvez você não soubesse disso. Mas veja como esse pensamento está engendrado em tantas áreas da nossa vida e a gente não tem noção disto. Por isso que para você ser um intelectual, você precisa ser militante. Você precisa ter essa teoria obsessiva da construção simbólica e social, essa ideia de que ninguém nasce mulher, se torna, essa ideia de que você pode se construir da maneira que você quiser. Isso é doentio, isso é obsessivo, isso é mentiroso, isso é falso, isso é anti-evangelho, isso é contra a glória de Cristo, isso é contra a supremacia do Criador. Mas para você ser um intelectual, você não pode usar mais a palavra sexo, você tem que usar a palavra gênero. Para você ter essa intelectualidade, você tem que também olhar para essa hegemonia e entrar no espiral do silêncio. Às vezes você é até fiel ao Senhor, aquilo te incomoda, mas você se cala, porque você não quer ser
abandonado por seus pares e você quer ser aceito como um intelectual. Então é isso que a esquerda diz. Você só pode ser um intelectual se você tiver esta crítica que nós oferecemos para você. Ao lado disso, eles vão te oferecer também uma falsa virtude. Ou seja, é um tipo de afetação ou falseamento de moralidade e ética militantes. Quem é que está do lado dos pobres? O conservador ou o socialista? Quem está do lado das mulheres? O identitarista ou o conservador cristão? Veja como eles constroem o seu discurso. Por isso eles vão dizer, você está do lado errado da história, você está do lado errado da moralidade. Por isso que eles vão dizer que estão ao lado de grupos que estão em situação de fragilidade. Engels, quando escreveu uma porcaria de um livro chamado A Formação do Estado, da Família e da Propriedade Privada, um livretinho, ele vai dizer o seguinte: antigamente a humanidade vivia como animais, como uma alcateia de lobos. Ninguém se casava, era como animais, as mulheres procriavam, ninguém sabia quem era o pai, e assim viviam felizes, era uma sociedade perfeita. Até que um inescrupuloso, ele pegou uma vara e riscou o chão, um quadrado no chão. Se colocou no meio desse quadrado, ele disse assim, bom, esse pedaço de terra agora é meu. Aí, Engels vai dizer, acaba de ser criada a propriedade privada. O grande mal da humanidade. E esse camarada que está no meio do terreno, ele diz assim, bom, se esse terreno é meu, eu quero passá-lo para o meu filho. Então eu não tenho como saber desse jeito, que essa bagunça aí, não tem como saber. Então ele foi lá, escolheu uma das mulheres, pegou-a pelos cabelos e a arrastou para o centro da sua propriedade privada, a aprisionou ali e disse, agora você é minha e você vai ter só filhos meus. Aí Engels diz, está aí criada a família. Por isso eles vão dizer que a própria família é uma situação de fragilidade para as crianças e a mulher. E você tem que destruir isto. E eles colocam isso como uma virtude libertadora. Eles vão relativizar a opressão e a violência pela dívida histórica, como eu já falei de antemão. E tudo isso é visto como virtude. Eu ouvi de um ex-pastor, mas ainda membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, se referindo a um dos fortes candidatos de esquerda à presidência da República, ele diz, eu espero, abre aspas, eu espero em Deus que ele seja presidente, porque ele não vai governar, ele vai cuidar de nós, fecha aspas. Isso é falsa virtude. E você diz assim, de fato a minha igreja não se importa com os pobres, a minha igreja não se importa com as mulheres, a minha igreja não se importa com nada, mas eles se importam. E você começa agora a ser seduzido por essa falsa virtude, e que aí te leva a uma terceira e destruidora falsidade, que é a falsa liberdade. É a liberdade falsa diante do desejo de uma sociedade igualitária. Eles vão te oferecer algo dizendo, se você quer ser livre, você vem para o nosso lado e vamos todos lutar pela igualdade. E eles vão confundir libertinagem com liberdade, destruindo os valores morais e éticos da sociedade, advindos da lei moral de Deus. Certa vez na minha sala da universidade entrou uma aluna minha, ela estava chorosa e ela disse, olha professor, vim conversar com o senhor. Pois não, pode falar, fulana. Eu vim falar porque eu não fiz a sua prova, eu estou muito mal, e eu quero saber o que eu devo fazer. E eu fui sensibilizado, falei, não, a princípio nada, vamos marcar um dia, você faz a prova. Mas o que foi que aconteceu? Não, um amigo meu cometeu suicídio, eu estou muito mal. E aí nós começamos a conversar sobre isto. E aí eu perguntei para ela, você tem alguma religião? Ela estava no começo do curso. Eu disse, sim, eu sou evangélica. Ah, que bom, de que igreja? Igreja tal, acho que era Assembleia de Deus, uma dessas igrejas. Eu vou com a minha avó, sou membro da igreja. Aí irmãos, naquele momento, eu passei de maneira mais direta a pastorear o coração dela. Eu disse, minha filha, você tem idade de ser minha filha. Não se entregue, não se venda, não destrua o seu corpo, a sua mente, pelos meus colegas.
Eu estou aqui, se qualquer coisa você quiser me procurar, pode vir aqui, a gente pode conversar, podemos orar juntos, mas não se entregue. Ela, chorando, disse assim: ok, professor, muito obrigado, é muito importante isso para mim. Quando ela saiu do curso, ela era lésbica, corpo todo tatuado, fumava maconha e cheirava cocaína, e era uma feminista das mais aguerridas que você possa imaginar. Essa é a liberdade oferecida por eles. Essa é a liberdade oferecida aos nossos filhos. Falsa intelectualidade, falsa moralidade, falsa liberdade. E como é que nós podemos concluir, pensando sobre essas armadilhas que estão diante de nós? Daqui a um tempo nós vamos votar. Isso está diante de nós. Em primeiro lugar, amados, o Brasil tem sido alvo desse processo há décadas. Um dos maiores erros dos militares no Brasil foi eles não criarem efetivamente uma mente crítica contra o pensamento de esquerda. Eles não fizeram isso. Em 1982, muita gente aqui nem era nascido. E tem muita gente aqui que era bem jovenzinho nessa época. Eu fazia engenharia na Facens, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, aqui. 1982. Uma vez eu entrei na faculdade, estava cheio no refeitório de bandeiras comunistas, vermelhas com a foice e o martelo, naquela época. E não foi feito nada. Porque a liberdade de cátedra já existia naquela época. O professor podia falar o que ele quisesse dentro da sala de aula. E isso foi mortal para nós. Por isso que o Brasil tem essa mentalidade socialista. Ele acha que o Estado é a solução para tudo. E nós temos sim uma vitória do socialismo na cultura social, ou uma vitória do esquerdismo dentro da nossa cultura social, porque nós vivemos o universo da lacração, nós vivemos a ditadura do politicamente correto. George Orwell, em 1947, ele já criava o termo novilíngua, quando você é obrigado a usar a linguagem criada por eles, porque, Alfredo, mas a língua não é dinâmica, ela não muda. É verdade. A palavra formidável hoje não tem o mesmo significado de formidável quando ela foi lá nos primórdios, talvez há 60, 70, 80 anos atrás. Claro, mas essa mudança, ela é orgânica. A mudança da língua é algo, me permita o termo, natural dentro da sociedade. Quando nós olhamos para a ditadura do politicamente correto, não é isto. Politicamente correto é uma minoria afetada, ressentida, que quer impor a você uma nova linguagem. E por que eles fazem isto? Porque quando você impõe uma linguagem, você está cerceando e monitorando a linguagem, consequentemente o pensamento e, por fim, afetando a cosmovisão que essa pessoa tem do universo. Obrigarem você a dizer boa noite a todos e a todas, obrigar você a falar todos, todas, todix, todes, essas obrigações, elas não dizem respeito apenas a você favorecer uma minoria ressentida, mas é porque também existe o controle, o monitoramento do que você fala, porque se nós conseguimos controlar a sua fala, em alguma medida, controlamos o seu pensamento e controlamos a sua cosmovisão. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para todo este movimento como um movimento de sedução e que tenta destruir os valores do Evangelho. Isso não inclui apenas a política, inclui seus filhos na educação, inclui sua visão de sociedade, inclui aquilo que você defende, deixa de defender, inclui também naquilo que você se coloca como neutro. Não existe neutralidade.
Ou eu favoreço um lado, ou eu favoreço o outro. Vamos falar um pouco mais disso na próxima palestra.